Boa noite. É, o nosso trabalho tem como tema grupo e equipe de trabalho, e se refere à disciplina de Psicologia Aplicada à Administração, do professor Glauco Barbosa, onde o nosso grupo é composto por Heloísa Alves, Johnny Maltos, Laís, Matheus Alexandre, Tamires Maiara. Próximo. Bem, inicialmente vamos começar pelo conceito de grupo. Né? O ser humano ele tem como necessidade básica relacionar-se e estar em sociedade, o que contribui para a construção de cadeias complexas de relacionamentos. E daí dessas interações, elas podem ser motivadas por diversas razões. Mas no presente trabalho, a gente vai focar nas que englobam as relações organizacionais e são provenientes delas. Assim, consideramos grupos como uma reunião de pessoas que dependem mutuamente e interatuam com o fim de alcançar certo objetivo. Eles podem ser dos tipos formais, que compreendem aqueles que são estabelecidos pelas organizações e fazem parte de sua estrutura, com atribuições necessárias para a realização de trabalho. Informais, que são decorrentes de formações naturais e surgem através da necessidade das interações sociais. Apesar de não possuírem estrutura formal, tais interações afetam diretamente os seus comportamentos e desempenho nas organizações. Existe também um de comando, que é definido pelo organograma da organização, onde pessoas se dirigem a um superior hierárquico. Tem também os de tarefa, que são também confeccionados pelas organizações e são criados para executar determinada tarefa por um grupo. Ressalte-se que este grupo, ele pode ultrapassar as relações de comando e não se limitar à hierarquia. Todos os grupos de comando são grupos de tarefas, porém, o contrário nem sempre é verdadeiro. Tem também os grupos de interesse, quando as pessoas se reúnem para atingir determinado objetivo em comum. E, finalizando, de amizade, constituído por pessoas que possuem características em comum e, na verdade, são alianças sociais, que são construídas e geralmente ultrapassam o ambiente de trabalho. Próximo. Continuando, chegamos à teoria da identidade social, que se define com as reações, com a relação das reações emocionais individual dos membros ao desempenho do grupo, uma vez que sua autoestima está diretamente ligada à performance coletiva, ou seja, se o grupo vai bem, a pessoa se sente bem consigo mesma, se vai mal, sua autoestima é afetada. Então, de certa forma, as identidades sociais estimulam o favoritismo intragrupo, que, na verdade, é o fato de considerarmos os membros de seu grupo como pessoas melhores em detrimento das demais, colocando-os em relação de superioridade com relação àquelas que não fazem parte. Dentre essas características que contribuem o tamanho e a relevância desses grupos, temos a similaridade, que são aqueles que possuem valores ou aspectos em comum com os membros de um grupo, de uma organização, possuindo assim melhor grau de identificação. Distinção, que são características que vão diferir os membros de determinado grupo dos outros, ou seja, aquele que trará um diferencial à sua identidade, e a redução da incerteza. O sentimento de pertencimento, ele traz maior segurança aos membros do grupo e ajudam a se autoconhecerem, bem como se sentirem parte de todo um contexto coletivo. Continuando, próximo. Nós temos que os grupos, eles não surgem do nada, né? E para eles se formarem, eles passam por alguns estágios. Como vocês veem na figura, nós temos o estágio 1, que é o da formação, e que se constitui por ser algo que está se iniciando. Ele, então, na verdade, há um sentimento de incertezas que se sobressai entre os membros. E aí, eles começam a conhecer uns aos outros, bem como o ambiente. Né? Esse estágio finda-se quando as pessoas se identificam como pertencentes a um grupo. Já no estágio 2, nós temos a tormenta, que é quando ocorrem conflitos que vão determinar os limites ou regras para melhor convivência, bem como são levantadas possíveis lideranças do grupo. Esse estágio finda-se com o esboço das hierarquias. Já no estágio 3, nós temos a normatização, que se concretizam as hierarquias do grupo, formando assim uma perspectiva do que é aceitável ou não.
Já no estágio 4, temos o desempenho. O grupo já é sólido, então ele vai concentrar seus esforços na execução das tarefas. No caso dos grupos permanentes de trabalho, este é o último estágio. Por fim, nós temos o estágio 5, né, que é a interrupção. Esse estágio é típico de grupos temporários, ou que possui tarefas pré-determinadas a cumprir. Esse estágio prepara o grupo para a extinção. As atividades são feitas com foco na sua conclusão. Próximo. Continuando, nós temos a estrutura dos grupos. Os grupos, eles não são algo solto, aleatório. Eles possuem uma organização e sua estrutura, que possibilitam seu funcionamento e desenvolvimento. Um deles são os papéis, que são formados por uma reunião de padrões comportamentais que se espera a determinada pessoa que ocupa uma função na unidade social. Uma pessoa pode exercer diversos papéis, a depender do contexto em que esteja inserido. A visão que temos de como devemos agir a esses contextos chamamos de percepção do papel. E o que os outros esperam a respeito de como devemos agir em determinadas situações denominamos de expectativa do papel. Quando a mesma envolve o ambiente de trabalho, no caso de uma contratação de funcionário, por exemplo, existe um acordo tácito das expectativas deste papel, por ambas as partes, tanto do empregador quanto do empregado, o que gera um contrato psicológico. Por fim, os papéis podem interferir um no outro, chegando a afetar diretamente no seu desempenho. Neste caso, estamos diante de um conflito de papéis. Vamos falar agora sobre normas, que são padrões aceitáveis e comportamento compartilhados por todos os seus membros, que expressam o que eles devem ou não fazer em determinadas circunstâncias. As normas são diferentes para cada grupo, mas todos os grupos que existem normas. A mais comum utilizada nesse meio, que é o meio do trabalho a qual estamos nos referindo, é a norma de desempenho, que os guia de forma explícita como deve trabalhar, se portar, concluir seu trabalho, entre outros. O grupo mais importante que o indivíduo participa é o grupo de referência, sendo necessário conformidade vindo do indivíduo para ter aceitação do grupo. A conformidade em um grupo é aquilo que ajusta o comportamento do indivíduo para se alinhar às normas do grupo. Acontece muito no meio do trabalho desvio de comportamento nesse ambiente, que acontece quando há violação de importantes normas de trabalho, ameaçando assim o bem-estar na organização ou dos seus membros. Acontece também, falando agora sobre status, que é uma posição definida socialmente ou atribuída pelas pessoas a um grupo ou a membros de um grupo permeia toda a sociedade. Acontece que o status é aquela pessoa que tem relevância por seu conhecimento, por algum diferencial que ele possa ter. Porém, às vezes acontece também que essa pessoa que tem status, o indivíduo acaba por possuir status, acha que pode se ausentar das normas do grupo, se tornam membros mais assertivos, falam mais, criticam mais, entre outros. Agora vai em consideração também que é o tamanho do grupo, vendo que tamanho afeta diretamente o desempenho. A tendência é que grupos menores realizem as atividades de uma melhor forma e melhor do que os grupos maiores. Falamos também um pouco agora sobre a coesão, que analisando todo esse assunto, concluímos que é necessário que haja coesão, que é o grau em que os membros são atraídos entre si e motivados a permanecer como grupos. A coesão é importante porque afeta a produtividade do grupo. Falando agora sobre o estudo de Arkin, a experiência foi realizada em 1927 pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, em uma fábrica da Electric Company, situada em Chicago, no bairro de Atmore, e sua finalidade era determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários medida através da produção. A experiência foi coordenada por Elton Mayo e colaboradores e estendeu-se à fadiga, a acidentes de trabalho, rotatividade do pessoal e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. A experiência concluiu que os comportamentos e sentimentos dos trabalhadores são intimamente relacionados, que as influências do grupo afetam de maneira significativa o comportamento individual, que os padrões do grupo têm uma forte influência sobre os resultados individuais e que o dinheiro é um fator menor na determinação de resultados, se comparado com as normas do grupo, o sentimento e a segurança.
Bom, agora nós vamos falar sobre a tomada de decisões em grupo. A tomada de decisões em grupo permite que as informações e os conhecimentos sejam mais abrangentes. Assim, é possível ver maior diversidade de pontos de vista e, dessa forma, aumenta a aceitação de alguma decisão que seja para a solução de algo. O fato de algumas decisões darem errado é porque não são aceitas pela maioria das pessoas, pois quando aceitam, apoiam e estimulam os demais. Grupo nas diferentes culturas. Através das pesquisas realizadas nos Estados Unidos e Hong Kong, cultura individualista e coletiva, respectivamente, sobre equipes, foi possível validar que, independente da cultura, oferecer mais liberdade e tarefas difíceis de realizar cria um grupo mais coeso, e, como resultado, o desempenho da equipe avançou. Pontos fracos. Embora seja notório muitos pontos positivos, também pode analisar negativamente a tomada de decisões em grupo. Sendo assim, tomar decisões em conjunto demanda maior tempo por ser necessário entrar em consenso com todos os participantes ou com a maioria. E dessa forma, duas cabeças ou mais pensando não significa dizer que melhor do que uma pensante. Mas um dos maiores benefícios é que demandam que sejam diferentes em habilidades e capacitações. E aí, como os gestores são analisados? A relação entre o chefe e o funcionário está diretamente ligada à satisfação do funcionário. Os maiores desgastes no trabalho são relacionados à insatisfação e estresses. Com isso, é possível validar que as pessoas não dialogam diretamente com as que as causam revoltas ou tristezas, mas aquelas que não são capazes de solucionar nenhum problema. E caso o líder trate diretamente com o empregado, reconheça o ajudante que possui e cite seus pontos de devidas melhorias em oculto, será mais satisfatório. Boa noite. Equipes de trabalho. As equipes de trabalho geram uma sinergia positiva por meio do esforço coordenado, tendo como objetivo o desempenho coletivo, a responsabilidade individual e mútua e as habilidades complementares. Os tipos de equipes de trabalho mais comuns são equipes de resolução de problemas, que são formadas por funcionários do mesmo departamento, que se reúnem algumas horas por semana para discutir formas de melhorar a qualidade e a eficiência e o ambiente de trabalho. Também temos equipes autogerenciadas, que são formadas por funcionários que assumem muitas responsabilidades de seus antigos supervisores. Temos também equipe multifuncional, que são formadas por um grupo de funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes setores da empresa, que se juntam para cumprir uma determinada tarefa. Também temos as equipes virtuais, que são formadas por grupos que usam a tecnologia para reunir-se fisicamente dispersos e permitir que eles atinjam um objetivo em comum. Os fatores que determinam se as equipes são bem-sucedidas são recursos adequados, que são quando as equipes são parte de um sistema organizacional maior. Dessa forma, todas as equipes de trabalho dependem de recursos externos para essa sustentação. Temos a liderança, que são quando as se seus membros não entrarem em um acordo sobre o quê? Sobre a divisão de tarefas e asseguram que todos contribuam igualmente nesse arranjo. O clima de confiança, que são os membros das equipes confiam uns nos outros, tornam suas atividades mais eficazes. Eles também demonstram confiança em seus líderes. E a confiança interpessoal das equipes facilita a cooperação, a necessidade de monitoramento dos comportamentos individuais e unem pessoas em torno
da crença de que nenhuma delas tentará tirar proveito uma da outra. E, por fim, os sistemas de avaliação e desempenho e recompensas. As avaliações em grupo, a participação nos lucros, resultados, os incentivos e tal, eles reforçam o empenho e o comprometimento das equipes e dos colaboradores. Com isso, trazendo mais lucros tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Boa noite, meu nome é Matheus, eu vou falar aqui um pouco sobre a equipe de trabalho. Fatores que determinam se as equipes serão bem-sucedidas nas equipes de trabalho seriam os recursos adequados, os materiais necessários para uma equipe estar bem, bem posta, uma liderança boa e uma estrutura da equipe, ter uma liderança que consiga liderar as pessoas de forma correta, de forma proesa, uma estrutura boa, um clima de confiança entre os colaboradores, que cada um tenha confiança em estar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, e sistemas de avaliação, que também é muito importante, estar pesquisando, estar sabendo se os colaboradores estão satisfeitos com o que estão fazendo, se eles estão felizes, estar motivando eles para poder estar tendo melhores resultados. E pode passar, por favor, slide. E também vou falar sobre compreendimento nas equipes de trabalho. Quais são os tipos de trabalho que tem das equipes? Seriam 3 tipos. Os tipos, primeiro, para saber, precisamos saber o que significa trabalho em equipe. O trabalho em equipe nada mais é do que a junção de várias pessoas que se unem para seus esforços visando solucionar um problema em comum. Sendo assim, existem 3 tipos, que são os indivíduos, o fator grupal e o fator estrutural. O individual diz respeito a como as características individuais afetam no comportamento e no desempenho do colaborador. Seriam as características pessoais, seriam a personalidade do colaborador, de como ele se porta na empresa, se a personalidade dele é adequada com o seu desempenho. E também tem o fator grupal. O fator grupal, por sua vez, é como as características das equipes, dos processos de comunicação e tomada de decisão impactam o comportamento e o desempenho. Seriam as características de cada pessoa unindo numa equipe, se daria certo, se pessoas com personalidades diferentes, juntando numa equipe, se daria certo. Isso cabe muito ao líder da equipe estar juntando as diferenças para poder estar tendo um bom desempenho. E o fator grupal, ele diz respeito à relação entre os indivíduos e o sistema organizacional, sua cultura e hierarquia no trabalho, e como isso afeta os indivíduos e os resultados da empresa. Seria o sistema organizacional, seria a hierarquia dentro da empresa, se estaria cada setor bem dividido, para cada um estar desempenhando sua função com maior qualidade. A cultura da empresa também, a cultura de cada pessoa, a hierarquia, de como isso afetaria nos indivíduos, tipo, se o líder de uma equipe tá com uma liderança boa, se para estar podendo ver o desempenho da equipe e tá tendo mais resultado nas empresas. Então esse foi o nosso trabalho, eu agradeço pela atenção e boa noite.